Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma tarde bonita aqui na capital paulista. Quero dizer que Jesus de Nazaré está voltando. Nessa tarde Deus propõe no meu coração a falar algo muito importante, muito interessante. E eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus. Como eu sempre tenho informado, se não tiver na Bíblia, não é de Deus. Entendeu? Tem que estar escrito. Se não estiver dentro das Escrituras Sagradas, pode abolir. Não é de Deus. E eu quero aqui, meus queridos amados irmãos, ler um versículo da palavra de Deus, porque, segundo a Bíblia Sagrada, existe dois tipos de igreja. Entendeu? Existe somente dois tipos de igreja. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas devido o número de falso profeta ter aumentado na terra, claro que os templos também têm aumentado. As falsas igrejas também têm aumentado. Por quê? Cada falso profeta, ele escolhe uma mentira, meu irmão, para enganar o povo. Entendeu? Mas deixa eu ler aqui um versículo da palavra de Deus, no livro de Malaquias, no capítulo 3. Vamos lá, vamos na Bíblia Sagrada. Malaquias, capítulo 3, está escrito assim, no versículo 18. Está escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada. Vamos ler. Malaquias 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aqui a Bíblia está revelando para nós, através do profeta Malaquias, dois tipos de igreja. Glória a Jesus, como eu tenho falado. E o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, aonde os falsos profetas, ele escolhe uma mentira para enganar o povo. Exemplo, prega que Jesus só quer o coração. Outros prega somente prosperidade. É o que a gente está vendo nesses últimos dias. Agora, se existe porém nisso aí. O falso profeta, ele só consegue enganar aquele que não anda no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Entendeu? Vou repetir. O falso profeta só consegue enganar aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nessa tarde, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que têm o Espírito de Deus. Entendeu? O falso profeta, meus queridos, ele prega uma doutrina que não faz mal. Glória a Deus. O falso profeta, ele prega uma doutrina que Deus só quer o coração. Glória a Jesus. O falso profeta, glória a Jesus, ele prega as doutrinas que lhe agrada. É por isso que a Bíblia ela revela, onde nós lemos Malaquias capítulo 3, prega
a Bíblia revela sobre os 3 tipos de doutrina, que são essas que eu falei. Falei de 2. Prega que Deus a doutrina não faz mal, a doutrina que Deus só quer o coração, e tem também aquela doutrina do tempo dos nossos pais, dos antigos. Glória a Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 23, vamos ler a Bíblia Sagrada? Livro de Provérbios, no capítulo 23, vamos ver o que está escrito lá? No versículo 23. Provérbios capítulo 23, no versículo 23, está escrito assim: compra a verdade e não venda, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Então aqui, o rei Salomão aconselhando para que nós, aquele que compra a verdade, não é para vender ela, entendeu? Mas infelizmente, muitos compraram a verdade, entendeu? E venderam. Outros nem chegaram a comprar a verdade e ainda estão vivendo na mentira. Porque nós estamos vivendo numa época que para ser pastor, para ser ministro do Evangelho, não precisa nem aceitar Jesus. Ele entra numa sala de aula, fica 2, 3 anos fazendo a chamada teologia e já sai de lá um pastor. Ele já sai de lá o ministro do Evangelho. Então esses tais, eles nem compraram a verdade. Mas aqueles que compraram a verdade não devem vender a verdade. Entendeu? Por quê? A graça de Deus, que muitos compraram a verdade e não vendem, entendeu? Graças a Deus, graças a Deus, graças ao meu Senhor Jesus, que muitos compraram a verdade e não vendem por preço nenhum, por nada dessa vida, ele vende. Entendeu, meu querido? Mas tem muitos que não compraram, mas está vendendo aquilo que não é dele. Entendeu? Então nós precisamos ter muito cuidado. Igreja do Senhor, irmão amado, querida irmã, nós precisamos, como diz o apóstolo, não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, não é espírito mudando, porque a Bíblia revela de vários espíritos. Entendeu? Tem espírito da mentira, espírito do engano, espírito da prostituição e outros espíritos mais. Mas o conselho é encher-vos do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo de Deus. Entendeu? Quem tem o Espírito Santo de Deus não se embaraça com essas coisas. Vamos falar da primeira doutrina, do que eu relatei? A doutrina do não faz mal. No livro de Malaquias, no capítulo 1, hoje nós vamos falar um pouco aqui só do livro de Malaquias. No livro de Malaquias, no capítulo 1, olha o que está escrito aqui. Versículo 6, está escrito: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizei: em que desprezamos nós o teu nome? O teu nome, falando com o sacerdote. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Vamos olhar para o dia de hoje, que a gente observa isso aí.
E dizeis, em que te havemos profamado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando atrazeis animais cegos para o sacrificar, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Naquela época, os sacerdotes começaram a fazer o que a gente vê hoje. Os animais para se sacrificar ao Senhor tem que ser puro, sem mancha, sem defeito. E eles faziam. E ainda diziam, isso não faz mal. Glória a Deus. Aqui neste versículo nós descobrimos a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Aleluia. Dizendo que diz que o povo de Israel estava desviado da presença de Deus. E até mesmo os sacerdotes, de acordo com o que nós lemos, deixaram a doutrina de lado e começaram a pregar a famosa antiga doutrina do não faz mal. Essa é a doutrina de hoje dos falsos profetas. Hoje a gente vê muitos lugares por aí. Venha como está, fique à vontade, isso não faz mal. O que tem? Um golinho só. Isso não vai afetar em nada. Isso é doutrina do passado. Entendeu? Aleluia. Então, meu querido, nós temos que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo nesses últimos dias. Se a gente observar, essa mesma doutrina daquele sacerdote está se espalhando pelo mundo. Não faz mal. O que tem? O que tem? Hoje em dia, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu aprendi é mudar o meu comportamento e a minha postura e até a maneira de se vestir. Tem a maneira de se vestir. Hoje a gente vê hoje as pregações, nada a ver, roupa não leva para o céu, isso não leva, é claro que não leva para o céu, nada leva para o céu. Mas quando a Bíblia revela que nós temos que ser santos de toda maneira de viver, é no vestir, no andar, no falar, em todas as maneiras de viver. Mas o diabo, meus queridos amados irmãos, ele tem usado uma defesa na mente de muitas pessoas. Não julgueis para que não seja julgado. Isso não tem nada a ver. Hoje, se você colocar um cristão, um servo, um crente, glória a Deus, junto do povo do mundo, você não consegue mais discernir, sem generalizar. Entendeu? Por quê? O brilho do Espírito Santo não estão mais nele. Eles querem viver a vida, eles querem servir a Deus da maneira que eles querem. A Bíblia para eles já não existe mais. Glória a Jesus. Então os sacerdotes daquela época, eles estavam com já pregando essa doutrina que hoje a gente vê. Não tem nada a ver. Deus quer um coração puro. Como é que a pessoa pode dizer que está se apresentando a Deus? Sendo que Paulo escrevendo a Romanos, que nós temos que apresentar esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não tem nada a ver. Não faz mal. Glória a Jesus. Não tem nada a ver um joguinho de bicho, né? O que é que tem arriscar a sorte na telecena? Nada a ver. Isso não faz mal a ninguém. Aleluia. E aí ele no final ele completa. Deus só quer o coração, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia, meus queridos, ela é bem clara em dizer, nos versículos que nós lemos de Malaquias, que os pregadores desta doutrina estão completamente desviados
do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, leia o capítulo 1 de Malaquias e não aceite esta doutrina, porque o próprio Deus rejeitou. Se você ler o capítulo 1 inteiro de Malaquias, você vai descobrir que aquilo que os sacerdotes pregavam, Deus rejeitou. Então, para o dia de hoje, nós temos que rejeitar essas doutrinas diabólicas que estão pregando aí, ensinando e enganando o povo. Glória a Deus. É a doutrina chamada a doutrina que não faz mal. Glória a Jesus. Que céu você está querendo entrar? Hã? Que céu você almeja entrar? Porque eu entreguei minha vida para Cristo, porque eu tenho o desejo da minha alma de se encontrar e viver eternamente com o Senhor. Você tem esse mesmo desejo? Então, viva de acordo com a Bíblia Sagrada. Não vai por tudo que o homem fala, não. O homem prega, que eles ficam pregando versículos resumidos, versículos escolhidos. Aí diz, é Deus falando. Claro que é. É a Bíblia, não pode ser outra pessoa, é Deus. Tudo que está escrito aqui são palavras de Deus. Então ele está dizendo, como se dizendo assim, é Deus falando com você, como se ele se colocasse como Deus. Não, isso aqui, se uma criança lê, é a palavra de Deus. Se um cego lê em Braille, da maneira que ele lê, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então essa primeira doutrina que eu falo para você, entrar você nessa tarde, essa doutrina perigosa, é a doutrina do não faz mal. Tem muitas coisas ainda que você pode meditar nisso, sobre essa doutrina do não faz mal. Segunda doutrina, essa também é perigosa, essa também é um laço, é a doutrina que Deus só quer o coração. Vamos ver lá onde está escrito, em Tessalonicenses, vamos lá? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Glória a Deus, é Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Bíblia, dessa tarde é Bíblia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Está escrito assim. Vamos lá. Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não é de Deus. Versículo 23. Versículo 23 de 1 Tessalonicenses. Está escrito. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma, está escrito aqui, nós lemos, né? Glória a Jesus. Mesmo espírito, alma e corpo sejam plenamente, por completo, conservado para o dia do Senhor. Então você lê nesse versículo, você descobrirá a mentira que está por trás desta doutrina. Que doutrina? Não da Bíblia, que os falsos profetas pregam. Entendeu? Vejamos. O que está escrito, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O que é tudo? Espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos ensina, vos santifique. Santificar significa separar. Segundo, em tudo. Em tudo, não é em parte. Corpo, alma e espírito. Não é em parte, é em tudo. Todo o vosso espírito. O espírito todo e não em parte. Em santificação ao Senhor. Toda a vossa alma. Alma por completa. Na presença de Deus. Todo o vosso corpo. Corpo, segundo a Escritura, deve estar em separação do pecado e do mundo, pois ele é a morada do Espírito Santo de Deus. Quem destruir
de alguma forma também será destruído. Conforme escreveu 1 Coríntios 3,16, quem destrui este corpo também será destruído. Essa doutrina é uma doutrina muito perigosa. Sexto, sejam. Esta palavra está no plural. A palavra sejam, nós lemos na Bíblia, sejam. Essa palavra está no plural. Entendeu? E não no singular. De modo que Deus quer todo o seu corpo em santificação, espírito, alma e corpo. Plenamente. Plenamente quer dizer totalmente, completamente. Aleluia. Conservado, guardado à parte, longe de contaminação. Nono, irrepreensível, sem nenhuma repreensão. A pessoa vai olhar para mim e dizer, você é crente, você é diferente, você se veste diferente, sua postura é diferente. Glória a Jesus, aleluia. Até a personalidade da pessoa que é crente é diferente. 10, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Sem santificação, o homem não poderá ser arrebatado na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, essa segunda doutrina, a doutrina do que Deus só quer o coração, é outra doutrina diabólica que os falsos profetas estão pregando por aí. Agora existe a terceira doutrina, que é a doutrina dos nossos pais. No livro de Provérbios, no capítulo 22, você vai descobrir o que está escrito lá. Vamos lá? Provérbios, capítulo 22. Provérbio 22, 28, está escrito assim. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Não, é Provérbio 22. Estou lendo Mateus. É Provérbio 22. Provérbio 22. Está escrito assim. Versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Pode ser removido. Aquilo que você aprendeu com seus pais antigos não pode ser removido. Mateus 24, 35. Vamos ver lá. Que é a doutrina dos nossos pais. Mateus 24, 35. Está escrito assim. Mateus 24, 35 está escrito assim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Aí você vai ler, volta lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 16. Malaquias no capítulo 3, verso 6 diz assim: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois